A Igreja do Conjunto Ceará tem sido um ponto fundamental para essa comunidade, um local de fé, esperança e testemunho. E precisamos da sua ajuda e da sua contribuição para que esse sonho se torne realidade, que é a reforma da Igreja do Conjunto Ceará. E precisamos da sua contribuição e da sua ajuda aqui para essa igreja. Mas agora, para a realização desse grande sonho, nós precisamos de você, precisamos da sua ação, precisamos da sua contribuição para realizar esse sonho de construção e reforma da nossa igreja. Você pode contribuir na chave Pix, você pode contribuir com cartão, você pode contribuir com dinheiro em espécie, trazer aqui o dinheiro em espécie, não importa, o importante é que você contribua para a realização desse sonho. Nos ajude a reformar a Igreja do Conjunto Ceará. Opa, uma boa semana para todos. As nossas visitas também estão aqui conosco. Tá bom? Vamos abrir nossas Bíblias lá em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. É o tempo que o Júnior prepara aí o louvor, desperta, né? Efésios capítulo 4. Amém, irmãos? Encontraram? Esse capítulo de Efésios, ele fala sobre o serviço dos santos e os dons que Deus concede a nós, irmãos. Amém? O tema hoje é sobre isso, né? Que Deus me deu os dons, Ele me capacitou. Eu tenho que usufruir, eu tenho que usar Ele para a honra e glória do Senhor, irmãos. Amém? E vamos cantar, agora eu vou cantar o hino, o louvor Desperta. Nossa vida agora é andando em Cristo, pregando o Evangelho e o melhor, irmãos, é os dons que Deus nos concedeu, irmãos, amém? Aquele que relaxar nos dons vai passar um sufoco, viu, irmão? Ele vai passar para outros dons e a pessoa vai perder a oportunidade. Então, todos nós, Deus nos concedeu os dons no nome de Jesus, amém? Vamos lá, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, os que chegaram agora, né? Efésios capítulo 4, versículo 7, irmãos. Efésios 4, 7. O santo ministério e o serviço dos santos. Amém, irmãos? Amém? E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Olha aí, irmãos, a graça de quem? Quem é a graça? De Cristo. Foi concedida a nós, né, segundo a proporção do dom de Cristo. Então, todos nós temos dons. Os dons são para quê, Eliezer? Os dons é justamente para a edificação do cristão. No meu caso, eu vou dar um exemplo para mim, né? Deus me concedeu os vários dons, né? Eu tenho um dom de pregar, tenho um dom de cantar, tenho um dom de dar estudo bíblico. Então, isso é um privilégio que Deus me deu. E eu estou desenvolvendo em nome de Jesus, irmãos. Amém? Então, isso é um trabalho bom. Eu digo para vocês, por que é bom? Porque é agradável ao Senhor. Quando Ele lhe dá um dom, Ele capacita também, irmãos. Amém? Deus não dá um dom e deixa você sozinho aí a ler, não. Ele dá o dom e capacita. Aí você tem que desenvolver. Né? Eu vou dar um exemplo para mim, no meu caso. Aí eu comecei a desenvolver, a louvar o Senhor, cantar. Graças a Deus, Deus está me dando mais firmeza, aperfeiçoamento, né? Então, a pregação também. Então, a gente vai desenvolvendo. Então, os irmãos também, cada nós vai desenvolvendo os dons que Deus nos capacita. Ele dá exclusivamente para capacitar você, para você ser aperfeiçoado e na obra de Deus e também na igreja de Deus, irmãos. Amém? O irmão ou a irmã, o cristão que não desenvolve os seus dons, ele vai ficando como um anão. Em vez dele crescer na fé, ele vai regredindo, ele vai regredindo. E a pessoa adormece. Você se lembra dos talentos, né?
Daqui a pouco nós vamos falar sobre os talentos, que o patrão que deu talentos para cada um, né? Três servos, e ele foi para bem longe. Mas esse é daqui a pouco, né? Então, quando Paulo explica a igreja de Efésios, ele diz: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Então, cada um de nós tem um dom para o quê? Para a perfeição do corpo de Cristo. No caso da irmã Lúcia, a irmã Lúcia tem vários dons. Então, ela desenvolve. Isso é bom para ela e para a igreja de Deus, irmãos, amém? Assim que também, cada um de nós, os jovens têm dons. Então, os dons são o quê? Para aperfeiçoar a igreja seja unida, ela cresça em todos os aspectos no nome de Jesus, irmãos, amém? Esse é o objetivo da... Mas, aliás, como eu posso receber esse dom? No batismo, na hora que você é batizado, que você recebe aqui Jesus como Senhor e Salvador, o velho homem ele foi crucificado. Então você começa a desenvolver os dons que o Espírito Santo vai lhe dando, certo? Você vai desenvolvendo o dom de pregar, o dom de dar um folheto, o dom de evangelizar, de dar um conselho. São vários dons que ele dá ao corpo de Cristo. Então, não reclame, não diga: rapaz, eu não tenho dom. Você tem dons, é você desenvolvê-lo. Deus não deixou a igreja dele sentada nos bancos, irmãos, tá bom? Não é para a gente ficar nos bancos, é para a gente despertar, né? Como diz o louvor, né? Desperta a igreja invisível, né? Fiéis quebrantados, que o mal, né? Então a gente tem que estar sempre ligado à palavra. Quando a gente desenvolve os dons, é comunhão com o Senhor todos os dias. Cada dia que eu abro a palavra, que eu estudo a palavra, que eu medito na palavra e aplico, os dons vai desenvolvendo na sua vida. Amém? Amém, irmãos? Amém? Todo dia. É bom, irmãos, prestar atenção, para a gente não ficar conversando, tá bom? Depois a gente pede, essa é uma oportunidade boa, é uma oportunidade excelente. Vamos ficar atentos à mensagem, tá bom? No versículo 8, diz o seguinte: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Então aqui fala, é uma coisa interessante, aqui diz o seguinte, ó: da mesma forma, quando Jesus deixou seus discípulos e foi habitar com seu Pai no céu, ele lhes deu uma tarefa específica: pregar as boas novas do Evangelho e os dons que o Pai concedeu aos apóstolos, irmãos, certo? Então, os apóstolos, nenhum deles ficaram sem dons, todos ficaram com o fruto do Espírito Santo, que foram os dons que Deus concedeu, né? Amém, irmãos? Embora o propósito divino seja que todos os aspectos do fruto do Espírito se tornem visíveis na vida de seus seguidores, nem todo cristão tem o mesmo dom ou dons. Não existe nenhuma ordem de que todos devam ter um dom específico, por exemplo, em falar em línguas. Em vez disso, Deus supre soberanamente os cristãos com diferentes dons, conforme lhe apraz. Então Deus lhe dá, ele diz: irmã fulano de tal, irmão fulano, meu filho, eu vou lhe dar esses dons. Então você vai desenvolver. E ele conhece os nossos corações. E aí você vai desenvolvendo os dons, de repente você tem 2, 3, 4 dons, e começa a crescer em Cristo em todos os aspectos, irmãos, amém? Em todos os aspectos. É isso que Deus quer de nós. Uma igreja preparada, uma igreja edificada no Senhor, com os dons para desenvolver. E uma igreja, ela unida, irmão, ninguém derruba. É como uma família unida, quem é que derruba? Ninguém também, né? Então a gente tem que crescer na graça e no conhecimento de nosso amado Jesus Cristo, amém? Bem, irmãos, né? Outro detalhe, os dons são, afinal, dons da graça, isto é, dons do amor, né? Qual é o primeiro fruto do Espírito Santo? Qual é, irmão? Vocês sabem? Amor, é o primeiro fruto Então, só vão ser salvos os que tiverem o dons de amar mesmo de verdade, não importa a religião ou raça. Se você ama de verdade, você é um candidato certo para a Canaã celestial, irmãos, amém? Se guarda os mandamentos e não ama, não tem fundamento. Então, os dons é o fruto do Espírito Santo é o amor, como diz aqui, né? Eles são dados por amor e servem ao amor de Deus para que outras pessoas sejam alcançadas.
Portanto, quando amamos as pessoas, estamos lhes revelando o amor de Deus. Um Deus amoroso, onisciente, proporciona os meios para que realizemos aquilo que Ele nos comissionou a fazer. O quê? A pregar o Evangelho, irmãos. Amém mesmo? Amém? Então esse é o objetivo, os dons que Deus nos concede. Eu já relaxei algumas vezes os dons e paguei caro, viu, irmãos? Paguei caro mesmo. E hoje eu estou agradecendo ao Deus, voltando ao Senhor com a unção do Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém? Eu digo isso porque eu passei por experiência, não foi fácil, quando eu comecei a relaxar os dons. E Deus viu que não era bom e aí deixou. Para a gente aprender, irmão. Porque tem que aprender e prosseguir. Não é você retroceder, não. Você tem que prosseguir. Aprendeu, então vá em frente. Né? Eu sou grato a Deus, porque Ele me deu mais oportunidade. Né? Amém, irmãos? Talvez por isso o amor seja o maior de todos os dons. Vendo? Porque quando nós temos o dom de evangelizar, de doar, né? de ajudar alguém, então esse dom vai desenvolvendo, você vai crescendo em todos os aspectos com o Senhor Jesus. Né? Lá no versículo 10 do capítulo 4 de Efésios, capítulo 4, verso 10, diz assim, ó: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Então, Jesus Cristo, Ele é o líder especial na igreja de Deus, irmão. Ele é o cabeça. Então, quando a gente cresce, através dos dons que Deus nos dá, o que acontece? O Espírito Santo vai trabalhando todo dia, diariamente na sua vida, para que você seja mais capacitado para a obra do Senhor, irmãos. Amém? Isso faz bem para o cristão. Quanto mais, como eu falei, quanto mais você relaxa na obra do Senhor e nos dons, como eu falei, você paga muito caro. E não é fácil. E nós temos que entender que Deus usa os jovens, usa as crianças, usa os líderes, para o quê? Para a honra e glória do Senhor, irmãos. Amém? Esse é o objetivo, né? Outro detalhe também diz aqui, irmãos. Não somos nós que decidimos quais dons teremos. Olha, não somos nós que decidimos quais dons teremos. Os dons vêm da soberania do Senhor nosso Deus, irmãos. Amém? É Ele que capacita. Você vai e Ele vai à frente. Você se lembra de Filipe, né? Filipe, quando foi a evangelizar, o Espírito Santo já estava trabalhando na obra ali, já estava ensinando a ele. Então, os dons não é para mim mesmo, egoísta, não, eu sou o melhor, não é forma não. O dons é o desenvolvimento da igreja, capacitar a igreja para crescer em todos os aspectos, né? Aqueles que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal e nele creem, serão supridos pelo Espírito Santo com dons espirituais que Deus lhe apraz. Vendo? A concessão dos dons é uma decisão soberana de Deus. Os dons espirituais não são os talentos naturais que alguém possa ter desenvolvido através da educação intensa. Muitos não cristãos também são abençoados com talentos da providência divina, embora toda boa dádiva e todo dom perfeito venham em última instância de Deus. Deus decidiu prover os que nele creem com dons especiais, a fim de abençoar a vida de outros cristãos e edificar a sua igreja, irmãos. Amém, meu? Amém? Então, esse é o aspecto principal. Quanto mais você recebe os dons que Deus lhe deu, Ele capacita. Ele diz, ó, irmão, meu filho, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, conforme lhe apraz. E você aceita e você cresce na obra do Senhor, no nome de Jesus, irmãos. Amém? O Espírito Santo é quem distribui os dons de acordo com a sua sabedoria e vontade. Ó, distribui os dons, né? Visto que Ele nos ama e conhece melhor a maneira pela qual podemos servi-lo de modo mais eficiente, não precisamos ter inveja das outras pessoas e de seus dons. Invejar outros dons é um sinal de ingratidão para com Deus e de dúvida quanto à sua sabedoria na distribuição de seus dons, certo? Então a gente não tem que ter inveja de ninguém, não. Eu desenvolvo aqui os dons que Deus me deu, mas eu me sinto feliz quando os jovens cantam, quando os jovens pregam, quando os irmãos, eu me sinto feliz. Porque é o quê? Para a edificação da igreja de Cristo, irmãos. Amém mesmo? Amém?
Não há o que inveja não pertence ao Senhor. Então, eu me sinto feliz quando o irmão Miguel prega, né? Quando ele passa a mensagem, né? Era bom se ele cantasse também, louvasse ao Senhor, né? Mas tem os dons, né? Mas tem a irmã, né? Que, a graça de Deus, né? Então, irmão, tudo isso para edificar a igreja de Cristo, irmão. Tudo tem para edificar. Quanto mais a igreja tem dons, mais o Espírito Santo trabalha na vida da gente, irmãos. Amém? Esse é o objetivo do Espírito Santo. Ele está conosco, irmão. Ele está dentro de mim. Eu sinto a presença do Espírito Santo dentro da minha vida, irmãos. Amém? Assim também vocês sintam. Eu sinto constantemente o Espírito Santo. Então é sinal de quê? É sinal que Ele está conosco. Ele está comigo, está com a minha família, está conosco. Então a gente tem que pedir, Senhor, eu quero sentir a presença do Espírito Santo. Eu quero que o Senhor me capacite. Me concede dons, ó Pai. Dons de pregar. Eu sou assim, eu sou aquilo. Desenvolva com o Senhor, irmão. Converse com o Senhor, que Ele tem prazer de lhe dar os dons do Espírito Santo, né? Amém, irmãos? Amém? No versículo, Efésios 4, no versículo 11, o apóstolo Paulo orientando a igreja de Éfeso, ó, ele diz assim, 4 de Efésios, verso 11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para quê, irmãos? E outros para quê? Pastores e mestres. Olha, cada um com seus dons. Os pastores têm os dons, né? Aqui, ele diz aqui, os profetas têm os dons, os evangelistas têm os dons. Então, cada um com os dons que concede, né? Ontem eu assisti uma pregação linda lá no Viseu, nós fomos visitar, rapaz, o pastor mais pregou divinamente, pregação. Aí ele falou a parte dos dons. Então, é muito bom, a gente vê os pastores treinados, pastores orientados pelo Espírito Santo. E nós também somos orientados pelo Espírito Santo. Cada um de nós, os que vêm aqui, irmãos, que prega, aqui todos eles são orientados pelo Espírito Santo, irmãos, amém? Todos. Aqui nós não falamos por nós mesmos, não. Vem a unção do Espírito Santo. Prepara a mensagem, tudo de acordo com a vontade do Senhor, para que a igreja cresça em todos os aspectos, no nome de Jesus, irmãos, amém? Aí diz aqui o verso 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para edificação de quê, irmãos? Do corpo de Cristo. Olha aí, vamos ler novamente, ó. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, irmãos, né? Então esse é o objetivo, é o crescimento na fé. Você passa por uma provação, mas você tendo os dons de Deus, você consegue superar a circunstância que você está passando, irmãos, amém? Enquanto o outro que não tem os dons, que não tem o alinhamento com o Senhor, o acompanhamento com o Senhor, o aperfeiçoamento, o que acontece? A pessoa acaba enfraquecendo, perde, porque não vê que a natureza está aqui, irmão, a palavra de Deus. Quanto mais você estuda a palavra, vem a diferença. Quanto mais você tiver um conhecimento do Evangelho, mais os dons são capacitados na sua vida, você desenvolve em todos os aspectos na vida em Cristo Jesus, irmãos, né? Isso é bom. Aí o verso 13, irmão Miguel, leia para nós, irmão, verso 13. Amém, meu irmão, amém, meus irmãos, né? Obrigado, irmão Miguel, olha aí, né? É tudo para aperfeiçoamento, é tudo para unidade, é como na sua residência, na sua família, né? Você está lá com a sua família, então todos são da mesma fé, melhor ainda. Então você começa a estudar a palavra, estuda e os dons vão desenvolvendo, você desenvolve os dons, a vizinhança, no trabalho, aonde você estiver, faz o desenvolvimento dos dons de Cristo, né? Os dons, né? Agora é interessante, irmãos, vamos passar aqui um pouquinho para Mateus capítulo 25. Vamos aqui para Mateus capítulo 25. Nós temos aqui um relato importantíssimo. Mateus capítulo 24, ou 25, versículo 14 e 15, irmãos.
Jesus contou uma parábola dos talentos. Ele diz aqui, irmãos, do capítulo 25 de Mateus, versículo 14 e 15. Amém, meus irmãos? Encontraram? Amém? Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou seus bens. Essa parábola, irmão, ela é muito interessante. Literalmente é Deus. Deus concede os dons à igreja dele, mundialmente. Uns desenvolvem, outros não. Uns crescem em todos os aspectos, outros não crescem, né? Aí ele diz aqui, ó, a um deu 5 talentos, verso 15. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro, o que, irmãos? 1. E cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu, ó. Esse homem foi para longe. Olha, eu vou deixar com vocês 3 aqui o talento, a vocês eu vou partir, eu não sei quando eu venho, não sei quando é que eu vou aqui, mas vocês desenvolvam aí os talentos que eu lhe dei, né? Aí diz aqui no verso 16, ó, o que recebera 5 talentos, saiu imediatamente e negociar com eles, e ganhou outros 5 talentos. Ó, esse aqui foi um servo bom, né? Ele desenvolveu 5 talentos, ficou 10. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou o quê, irmãos? Outros 2, né? Então, ficou 4, né? Ele já desenvolveu aqui também, né? Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova, escondeu o dinheiro do seu senhor. Olha aí, irmão, olha que situação, né? Às vezes é comparado com a gente, às vezes podemos até ser nós, que às vezes a gente não desenvolve os dons que Deus nos concede, e a gente, não, o Senhor, Ele não é severo, o Senhor, Ele vai me perdoar, né? O Senhor, na hora do juízo, eu vou ser salvo, né? A gente bota aquelas mil... né? Mas esse homem aqui, ele sabia quem era o seu Senhor, irmãos. Ele sabia que ele era severo, né? Que era duro, que era rígido, e não ia passar desapercebido, né? Ele disse, ó, eu vou viajar, mas eu não sei quando, mas então desenvolva aí os talentos. Então esse aqui foi o que ele fez, ele cavou um buraco e enterrou, né? Poderia ter investido, né? Outra coisa, né? Mas vamos continuar, diz aqui, ó. Ele escondeu o dinheiro do seu senhor, né? Verso 19. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Isso aqui, meu irmão, é comparado no juízo. Porque no juízo, irmão, só vai ser salvo aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e fizeram a vontade dele. E os dons não relaxaram. Então, esses aí vão passar sem ser nem pelo juízo, vão diretamente já para a Canaã Celestial. O juízo vai ser aqueles que não relaxaram nos dons, né? Então, aqui é comparado como Jesus, né? Verso 20. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor, né? Esse aqui já ganhou o seu galardão. Verso 23, disse-lhe o Senhor, né? É isso aqui, né? Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que receberam 1 talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Olha, irmãos, ele sabia muito bem quem era o seu Senhor. Então, quando a gente sabe que Deus usa, que Ele capacita, que Ele me capacita, e a gente começa a relaxar, relaxa, vai chegar um momento em que Deus vai dar para outra pessoa, e a pessoa vai ser cobrado. A pessoa que desenvolveu os seus talentos, né? Porque a igreja é uma igreja edificada no corpo de Cristo. E esse corpo tem que estar juntos, tem que estar unidos. Se um dedo dói, os outros também têm que sentir essa dor. Se esse dedo dói também, o outro também tem que sentir a dor. Então, se algum de nós estamos sentindo a passando dificuldade, os outros têm que ajudar. É os dons que Deus concedeu a nós, irmãos. Amém? É para isso. Não é para a gente, a pessoa se vira, a pessoa não é dessa forma, não tem esse vocabulário na igreja de Deus, né? Então, foi o que ele disse, ele receoso, né, sabendo que era o seu Senhor, ele escondeu, né? Aí o verso 26 diz assim, respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente,
Sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai o que tem 10. Porque a todo que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será o quê? Irmãos? Tirado, né? Então, irmãos, isso é uma coisa literal. Isso é para a gente ter responsabilidade do que é uma vida em Cristo, irmão. Do que a gente andar com Jesus, a nossa responsabilidade. Nós cristãos temos um peso grande para levar para esse mundo. E esse peso é a responsabilidade de um cristão. É a nossa responsabilidade, é a minha. Eu tenho a responsabilidade de levar esse evangelho a todo vizinho, a toda a minha família, né? Para que eu não possa cair a minha responsabilidade de mim. E os dons que Deus me concedeu, eu estou desenvolvendo a cada dia, levando para a honra e glória de Deus, irmãos, amém? E nós também temos que fazer o mesmo, cada dia, para que o Senhor não venha cobrar da gente mais tarde, né? Aí diz aqui o verso 30, e o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá o que, irmãos? Choro e ranger de dentes, irmãos, né? Então a mensagem que Deus quer de nós é desenvolver os dons que Deus nos concedeu, cada dia, desenvolver, né? Tem uma partezinha aqui que diz, para terminar, irmão, a parte aqui, os irmãos prestem bem atenção que eu vou ler para vocês, aqui uma mensagem, Santo Ministério e o Serviço dos Santos, diz assim, fomos capacitados para sermos necessários a outras pessoas, outros foram capacitados para serem necessários a nós. Alguns de nós têm dons especiais para ensinar outras pessoas sobre Deus. Outros podem ter o dom de cuidar daqueles que sofrem. Sejam quais forem os dons que tenhamos, eles são importantes para o crescimento emocional e espiritual da Igreja de Deus, irmãos. Amém? O crescimento, uma vez que o Senhor tem um propósito para cada um de nós, é importante que nos esforcemos em conhecê-lo melhor por meio da oração e da sua palavra, né? Enquanto mais estivermos orando, lendo a palavra, os dons vêm sem você nem esperar, ele vai capacitando, né? À medida que o buscarmos, o Senhor nos mostrará quais são os nossos dons e como podemos usá-los para ajudar outras pessoas. Ao compartilhar nossos dons e receber os benefícios dos dons de outras pessoas, veremos o corpo de Cristo crescer com mais força, saúde e vigor, em nome de Jesus, irmãos. Amém? Então, que Deus nos abençoe, Deus nos dê essa graça, irmão, para a gente não relaxar os dons que Deus nos concedeu, tá bom, irmão? Vamos, amém? Nosso bom Pai, nosso Deus maravilhoso, nós somos gratos a Ti imensamente, ó Pai, porque é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que faz com que o Espírito Santo trabalhe durante 24 horas em nossa vida, ó Pai, e possamos reconhecer os dons que o Senhor concede a nós, ó Pai. Não, de forma alguma não haver relaxamento, não haja nenhuma negligência em cada um de nós, ó Pai. Assim como aconteceu aqueles 3 servos, os 2 foram bons, mas aquele servo, ele não usufruiu. Deus capacitou ele, o Senhor fez milagres na vida dele, mas ele não quis, ó Pai. Assim acontece na vida daqueles que também não querem, ó Pai. Que o Senhor tenha misericórdia, que abra os nossos corações, que a igreja, a igreja aqui do Conserá, os jovens, sejam desenvolvidos com a unção do Espírito Santo, ó Pai. Que a nossa família, que os pastores, que os membros, que o ancianato, toda a liderança sejam ungidos no Espírito Santo, para desenvolver esses dons que é maravilhoso em nossa vida, ó Pai. Dás uma semana feliz, ó Pai. Temos certeza que o Senhor está à frente de todas as nossas causas. Se algum de nós estamos aqui preocupado com alguma coisa, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele,
e o mais Ele fará, ó Pai. Leva-nos em paz, obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, ó Pai. Amém.